Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tem cântico que você canta e que vem junto com o cântico experiências que você fez, lugares por onde você passou, pessoas que a música te faz lembrar? Esse canto, por exemplo, é uma espécie de mantra, não é? Que é cantado. Para mim tem o rosto de uma caríssima amiga, Lisete, que é uma jovem consagrada. Ela é original da Diocese de Amargosa, da cidade de São Miguel das Matas, que aliás é uma cidade onde eu tenho as minhas raízes, porque dessa cidade é o meu pai. A minha mãe não nasceu ali, mas foi para ali muito pequena, com 12 anos de idade, e todos os meus irmãos nasceram nessa cidade. Eu fui o único que acabei não nascendo lá, mas fui concebido lá nessa cidade. Essa minha amiga é dali de São Miguel das Matas, e ela me ensinou esse refrão, e todas as vezes que eu canto eu não posso cantar isso sem pensar em Lisete, que é essa leiga consagrada no Instituto das Voluntárias da Caridade. Agora ela se encontra como missionária já há algum tempo no Maranhão, e ali vive a sua consagração de leiga. Estou vendo aqui entrando agora a Luana, que é uma freira franciscana catequista, e justamente os meus áudios começaram a chegar a irmã Luana através dessa minha amiga Lisete. Eu estava cantando aqui, Luana, esse refrão: tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Quem me ensinou esse refrão foi Lisete. Eu devia ser diácono, ou quase diácono, ou padre novo, só sei que vem daí. E essa palavra vem do Salmo 119. No Salmo 119 diz isso: tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Mas se ao mesmo tempo eu me lembro de Lisete, eu me lembro de uma comunidade onde eu fui, sempre na Diocese de Amargosa, em Jiquiriçá, que aliás também é um lugar que acaba tendo vínculo com a minha família, porque a minha avó materna, ela é oriunda de um lugar de Jiquiriçá que se chama Araçá, que é o mesmo lugar onde nasceu o primeiro bispo da Diocese de Amargosa, Dom Florencio. Ele vem daquela região. Dali é oriunda a minha avó materna. E eu fui em 1987, janeiro de 87, para a preparação da festa do Senhor do Bonfim, que é o padroeiro mandado para as comunidades. E nessas comunidades, naquele tempo, nem todo lugar tinha energia elétrica.
Então, em alguns lugares onde a gente ia fazer o encontro, tinha uns botijões de gás pequenininho e com uma espécie de um candeeiro, se acendia aquele candeeiro e para iluminar. Era um negócio porque começavam as mariposas a vir para cima da luz daquele candeeiro. E às vezes para atravessar durante o caminho, se não era uma noite de lua cheia, né, com lua minguante, um período de nuvem, as pessoas muitas vezes para fazer o caminho vinham com o candeeiro aceso na mão para iluminar o caminho. E é interessante porque mesmo a gente dizendo que a palavra é lâmpada para os pés da gente, é luz para o caminho, a gente não pega a lâmpada e não coloca em cima do pé. Na lâmpada tem que ficar sempre numa posição mais alta para que os raios dela, né, se abram, os raios se abram e o caminho possa ser iluminado. Assim também a gente a cada dia deveria encontrar um tempo muito especial em que a gente coloque essa palavra de Deus no centro da nossa vida, no lugar mais alto da nossa existência, o melhor horário que a gente consegue. Eu sempre digo que eu acho que o melhor momento, se a gente consegue, é de manhã logo, porque rezar logo de manhã e escutar a palavra de manhã é como você que toca algum instrumento. Eu não toco instrumento nenhum, mas eu vejo que os tocadores de violão, por exemplo, antes de começarem a tocar, eles levam um tempo afinando o violão, apertando as cordas, tiram a nota, tá frouxa a corda, dá um apertãozinho aí, usa o diapasão para ver se as cordas estão bem afinadas. Portanto, rezar logo de manhã cedo, escutar a palavra logo de manhã cedo, é afinar o instrumento que são os nossos ouvidos, é o nosso coração, e a gente colocar sempre na sintonia. Eu me lembro dos tempos antigos em que a gente tinha em casa rádio de pilha. Minha mãe gostava muito de escutar a rádio de São Gonçalo dos Campos, que era uma rádio que estava sob o patrocínio da Fundação Ide Ensinar. De manhã cedo, às 6 horas da manhã, tinha um ofício de Nossa Senhora, depois o padre Hermenegildo celebrava a missa, então ficava ali ouvindo tudo. Mas se a agulha do rádio não estivesse no lugar certo, dava uma intromissão, então tinha que pegar aquilo é como afinar a sintonia, né? Para que não entrasse aqueles ruídos enquanto a gente estava ouvindo a missa ou seguindo o ofício de Nossa Senhora, as orações da gente. Então, portanto, reza logo de manhã cedo, encontrar um tempo no início do dia, significa afinar o coração para entrar na sintonia, não é? A gente é uma espécie de antena parabólica que se afina com essas ondas da palavra de Deus que vem para o coração da gente. E hoje, né, a palavra de Deus vai nos chamar muita atenção para essa forma de escutar. Você lembra que a gente se deixou no sábado escutando a parábola do semeador, e a parábola encerrava com Jesus dizendo que aquele terreno que dava semente sem pôr era aquele coração de uma pessoa que tem um coração íntegro, não é? Que tem um coração íntegro e guarda a palavra. E eu terminei aquela meditação dizendo que não é justamente a palavra conservada no coração da gente que faz a gente ter o coração íntegro, que deixa a gente com o coração íntegro. O coração da gente vai se recuperando na medida que a gente vai escutando a palavra de Deus. Então a gente está nessa escuta do capítulo 8 de Lucas, essa parábola, que nós já ouvimos a parábola do semeador, e agora Jesus continua usando outras metáforas, usando outras imagens. E aqui assim diz o texto de hoje: naquele tempo Jesus disse para as multidões: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha. Até porque se a gente pega uma lâmpada, né, e usa uma vasilha para cobrir, a gente vai acabar abafando, acaba o oxigênio naquele espaço da lâmpada e a lâmpada vai se apagar até, não é? Então todos nós fizemos essa experiência no colégio. A professora queria mostrar pra gente, né, a importância do oxigênio. Ela botou uma velinha lá acesa, pegou um copo, colocou dentro, e depois de um certo momento a lâmpada apagou, não é? Porque no mínimo tem que ter uma abertura em cima para que possa entrar o oxigênio para alimentar a lâmpada. Então a lâmpada não é nunca colocada de uma forma coberta, porque se a gente cobrir, apaga a lâmpada, ou então vai ofuscar, dependendo do com que a gente vai cobrir. Não é? Se, por exemplo, se cobre com uma coisa tipo um cesto, pode ter que com os furinhos lá vai permitir que o oxigênio entre, porém não vai brilhar.
a lâmpada não vai render a sua luz total para o ambiente. Então, cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama é outra coisa que você não faz com a lâmpada, né? Não vai colocar a lâmpada debaixo da cama porque não vai servir, vai ficar abafada a luz, não vai iluminar o ambiente. Ao contrário de Jesus, coloca essa lâmpada no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Então a luz a gente coloca no lugar alto e assim todos que entram veem a luz. Mas aqui ver a luz significa não ver a lâmpada em si mesmo, ficar olhando. Eu vi meu quarto onde eu vivo, é um quarto muito alto. A lâmpada está aqui numa altura muito grande. Quem entra aqui vai ver a luz, não vai ver a lâmpada. O quarto vai estar claro, vai ter claridade. Quem entra vê, porque a lâmpada está no lugar muito alto e vocês estão podendo me ver justamente por isso, porque tem luz aqui dentro. Se eu apago todas essas luzes, vocês vão me enxergar muito mal, porque não vai ter a luminosidade necessária. Então a luz é justamente para que a gente possa ver o que está em volta da gente. Como ali naquelas comunidades que eu ia em Jiquiriçá, a lâmpada de alguém nas mãos servia para clarear o caminho que a gente estava fazendo. Então a luz da palavra de Deus serve para iluminar o caminho que a gente vai fazer. Lembra que o semeador saiu jogando sua semente, uma parte caiu na beira do caminho? Pois é, esse caminho que a palavra faz na vida da gente precisa ser um caminho que a própria palavra ilumina. A palavra vai fazendo um caminho de luz, um rastro de luz ela vai deixando na nossa existência. Interessante porque Jesus fala, né, da gente poder ver a luz. O Evangelho segundo São João diz que nessa luz estava a vida. Não é? E o livro do Gênesis começa justamente mostrando que Deus, a primeira coisa que cria é faça-se a luz. Então entrar nessa luz de Deus é entrar nessa graça de uma vida que a gente sabe que o autor é Deus, que ilumina essa vida, né? E sem a luz também a gente sabe que a vida não fica boa. Amanhã é dia 21 de setembro, vocês aí no Brasil vão entrar na primavera. Vai deixar o inverno, vão entrar na primavera. Nós aqui no hemisfério norte, amanhã vamos deixar o verão. Eu não estou com tanta saudade dele não, porque eu não nasci pro calor não, eu prefiro o frio com luz, obviamente, e já não gosto de dias nublados. Dia nublado me deixa dia nublado e dia úmido são aqueles dias terríveis para mim. Não é? Eu, quando vem uma trovoada anunciada há não sei quantos dias, eu já começo a me sentir mal, mas me sinto mal fisicamente, me sinto mal mesmo no meu corpo, né? Na garganta, eu começo a sentir que tem alguma coisa que está vindo aí, que não vai ser tão boa para mim. Minha energia cai, que é um problema. O calor demais produz isso em mim, mas a falta de luz também me deixa muito mal. Tanto é aqui no hemisfério norte, a partir de agora do mês de outubro, em alguns lugares, a partir das 3 horas da tarde, as coisas já começa a ficar tudo escuro. O dia, às vezes, vai amanhecer, ter luz de verdade lá para as 9 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, é muita escuridão. E o que é que a gente nota? É que o humor das pessoas começa a cair. Começa a ter gente mais introspectiva, mais entristecida, mais cabisbaixa. Daí que é tão importante essas festas que a gente vai ter mais no coração do inverno, festas como o Natal, o período do Advento, em que as pessoas, por exemplo, se organizam muito aqui, fazem feirinhas, fazem quermesse, tudo isso um bocadinho para ativar, não é, a alegria. Então vai comer as castanhas assadas na festa de São Martinho, que é uma festa que vai se fazer em volta da fogueira, né? Os portugueses chamam essa festa de magusto, mas dá um gosto muito bom na vida. Então a gente vai aprendendo a lidar com a atmosfera, com o clima, mas aí vendo bem isso, né? A ausência da luz provoca muitos distúrbios e se sabe, inclusive, né? Por essa coisa do setembro amarelo, isso não é uma coisa que tem muito a ver com a realidade brasileira, tem muito a ver com esse lado de cá, onde muitas vezes já começa a ter a queda da luz e a falta da luz, porque aí a gente vê o outono é chamado de gold, né? A cor amarela e a cor do ouro, né? Porque as árvores, as folhas começam a amarelar.
as folhas começam a amarelar e na medida que elas amarelam, elas caem. Quando diz uma pessoa, fulano amarelou, as folhas aqui, quando elas começam a amarelar, elas começam a cair, e que é justamente esse é o fenômeno do tempo do outono, folhas amarelas, folhas que caem, e essa por causa da ausência de luz, aí a clorofila não se mantém, então a falta de luz amarelam as folhas, e aí isso é usado como uma metáfora para essa questão da vida, não é, que vai perdendo o brilho, que vai perdendo o encanto, e que tem gente que não consegue suportar tudo isso. Portanto, a gente precisa de se expor à luz. Banho de sol é uma coisa que todo mundo sabe que é importante, né? Então, o banho de sol para dar, por exemplo, a vitamina D. A gente que vive do lado de cá, de vez em quando tem que estar. Eu vejo que no Brasil isso cresce cada vez mais. A gente tem que tomar a famosa vitamina D em dragas ou em líquido, porque com a ausência do sol, ficamos carentes dessa vitamina. Mas existe uma vitamina D do sentido espiritual, que é essa que a gente vai buscar nessa luz que vem da palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Então a gente precisa dar um banho de sol na alma da gente. Eu te diria um banho de luz. Então é muito importante. Encontre esse tempinho assim de manhã para tomar um banho de luz da palavra de Deus e deixar que essa palavra vá ao mais recôndito do seu coração. Ali onde tem escuridão, essa palavra pode descer. Porque Jesus é essa palavra que desceu à escuridão dos infernos. Não é dessas coisas mais profundas, onde a luz não vai, foi Jesus para levar a sua luz. Aí Jesus diz assim, olha, com efeito, tudo o que está escondido deve se tornar manifesto. E é interessante porque a palavra de Deus, na medida que a gente vai lendo, ela vai manifestando para a gente, vai mostrando para a gente certas coisas que a gente não conseguia enxergar, que está lá. Ontem, por exemplo, eu vi uma professora fazendo um comentário sobre a meditação, que ela juntou com essa questão dela ser professora, o serviço dela de professora e que podia ser iluminado pela palavra e ela ser luz para os outros. Ela disse, foi uma coisa que ela nunca tinha pensado antes. Mas aí, escutando a palavra de Deus, olha, a palavra de Deus iluminou a prática pedagógica dela. Então não tem nada que esteja escondido, que se a gente permitir, a palavra de Deus não vai lá e não ilumine. Às vezes pode ser trauma psicológico, podem ser outras questões. Se a gente deixar, a palavra de Deus vai e ilumina. Já não precisa ter medo que essa palavra vai lá, que ajuda a curar e ajuda a gente a pedir ajuda que a gente precisa, seja do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, médico ou de outro tipo de profissional que a gente tenha a necessidade. Mas a palavra pode ir fazendo esse caminho e mostrando a gente o que é que está errado. Aí a gente pode não encontrar a solução, a gente pode não saber o que é que tem que fazer, mas sabe pedir socorro, sabe pedir ajuda, e isso é muito importante. Então a palavra de Deus tem esse poder, não é? De colocar aquilo que está em segredo, fazer que fique manifesto. Portanto, de Jesus, olha, prestai atenção à maneira que vós ouvis, porque às vezes a gente ouve de uma forma muito desatenta. E olha só, a questão da visão a gente pode notar, né? Você está aqui falando com uma pessoa, se ela não está prestando em você, você sabe, você vê. Porque você vê que o olho da pessoa vai para cá, que o olho vai para lá. Você, ei rapaz, olha aqui para mim, ó, atenção, olha para mim. Estou falando com você, não é assim que a gente diz? A visão denuncia logo, mas a audição não denuncia. A gente não sabe se a pessoa está prestando atenção a gente ou não. É algo escondido. Não é como Jesus diz, não tem nada que fique escondido. Então, a escuta é algo que a gente pode esconder, né? Se você fechou o olho, até que a gente pode ver que a pessoa não está escutando bem também pelo olhar dela, etc. Não, mas se a pessoa fechou o olho, e aí? O que você diz? Está escondida a escuta. A escuta é alguma coisa de muito interior, que só vai saber bem, que se a gente está escutando bem, a própria palavra que está entrando no coração da gente, perscrutando o interior da gente. Então hoje a gente poderia pedir a Deus essa graça de saber escutar. O Rubem Alves, ele tem uma afirmação que eu sempre repito, que eu achei muito bonita. Ele diz assim, ele era pastor, não é? Ele dizia assim que nós que lidamos com a palavra fizemos curso de oratória.
para aprender a falar bem, encantar as pessoas, saber como é que faz um discurso, as imagens, os argumentos, a ordem. Mas ele diz que tem um curso que deveriam ter dado para a gente e não deram. E ele diz que é o curso da escutatória. Ensinar a escutar, ensinar a ouvir. Durante o tempo da Quaresma eu fiz uma proposta às pessoas, né, de fazer a leitura da Bíblia, anotando no caderno as palavras, etc. Eu até gostaria de fazer uma live agora no mês de setembro, o mês da Bíblia, para saber se tem gente fazendo isso, pessoas que quisessem dar o testemunho delas. Então, se você é uma dessas pessoas que faz isso e quiser dar um testemunho, a gente fazer uma livezinha onde cada um possa dar 5 minutos de testemunho, 10 minutos de testemunho de como é que escuta a palavra, como é que ouve a palavra. Eu gostaria de fazer uma coisa do gênero, sei lá como é que faz esse negócio direito, se a gente bota 8 pessoas, ou então vai revisando, sai um, entra outro, mas deveríamos nos colocar de acordo primeiro, né? Mas é um momento de partilha, para a gente contar como é que a gente escuta a palavra de Deus, qual é a nossa experiência com essa palavra, como ela ilumina, qual é o texto da palavra de Deus que mais anima a gente, ou alguma saída na vida da gente que a gente encontrou por causa da escuta da palavra de Deus, qual é aquela palavra que me dá força quando eu estou ficando desanimado. Prestem atenção como é que vocês escutam a palavra, porque olha lá o que Jesus disse antes, um coração que conserva a palavra, um coração íntegro, então essa palavra vai frutificar. E aí Jesus diz uma coisa que é interessante: porque quem tem alguma coisa será dado mais ainda, e aquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que ele pensa ter. Misericórdia, a coisa aqui é dura. Pois é, se a gente for pensar isso assim do ponto de vista humano, né, como dinheiro tira e dá, não sei o que, não, mas aqui a gente está falando da graça de Deus, né? Aquilo que é dado é a graça. E como é que é dada a graça? A graça é dada na medida que a gente investe no relacionamento, na comunhão com Deus. Então é claro, se a gente conserva essa comunhão com Deus, a tendência é que sempre a gente vai crescer nessa graça, nessa amizade. A tendência é realmente esse crescimento. Se a gente não faz isso, a tendência é a gente perder a amizade, não é assim que acontece com a gente. Se a gente não vai nutrindo a amizade, os alemães gostam muito de uma expressão que eles chamam Freundschaft pflegen, cuidar da amizade, cultivar a amizade, porque pflegen é uma palavra que vai servir para tratamento no médico nisso, mas é a palavra também para cuidar das plantas, etc. Então, nutrir, cultivar, cuidar da amizade. Então, a escuta da palavra de Deus é cuidar de uma amizade. Hoje também na primeira leitura a gente nota, né, que tem o livro de Esdras começa a ser lido e a gente vai mostrar o povo de Israel, a história desse povo, como Deus mexe até com esse imperador que é Ciro, persa, não é, para movimentar esse povo para realizar a sua vontade e cumprir a palavra do profeta Jeremias. Deus move céus e terra para cumprir a sua palavra. Então a gente nota, por exemplo, fez a profecia que o Jesus nasceria em Belém da Judeia. Então César Augusto decide fazer um recenseamento, não é, para ver onde é que cada pessoa tem que se inscrever na cidade onde nasceu. E através desse evento histórico se realiza uma profecia, ou seja, Deus tem a história da gente na mão. É isso que quer dizer essa afirmação. Agora, voltando a esse tema da luz, não é? De caminhar na luz, de viver na luz, Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 5:16: vós sois a luz do mundo, brilhe a todos a vossa luz, e para que vendo as vossas boas obras glorifiquem o Pai que está no céu. A minha gente, o que é mesmo viver nessa luz de Deus? O que é mesmo iluminar? São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos de 9 a 10, vai dizer assim: quem odeia o seu irmão vive nas trevas. Quem ama o seu irmão vive na luz e não tem ocasião de tropeço. Portanto, se a gente quer dizer realmente que essa palavra é uma luz para os nossos pés, essa luz que a gente coloca no lugar bem alto, significa cumprir, viver e realizar o mandamento do amor. Como eu mostrei na meditação de ontem, né, na live de ontem, você assistiu a live de ontem, se não assistiu, vai lá, assista, é longa, mas eu acho que vai te dar bons conteúdos, você vai ouvindo assim aos poucos, ouve 10 minutos agora, 10 minutos depois, né, mas escute, e sobretudo curta, vai lá e curta aquela live de ontem. Ali eu mostrava justamente isso, que a plenitude
plenitude da lei, como está na oração de ontem, é viver o mandamento do amor. Não sou eu que digo, é São Paulo que diz isso, seja na carta aos Gálatas, seja na carta aos Romanos. Portanto, viver na luz, viver iluminado, é viver amando. Então, para expor a alma da gente à luz, não significa simplesmente pegar a Bíblia e ficar lendo, mas é sobretudo depois praticando o que essa palavra ensina pra gente, ou seja, vivendo o amor, porque nisso está resumida toda essa palavra, toda essa lei que o Senhor nos dá. Então que a gente possa viver durante essa semana expondo a alma da gente sempre e cada vez mais à luz de Deus. Caminhar na luz de Deus é caminhar amando as irmãs, amando os irmãos. Então, se é verdade que a gente precisa ter cuidado como é que a gente escuta, a gente pode dizer assim, não é que a gente deve escutar com amor, deve escutar com atenção, aquele que está diante de nós, aquele que Deus vai mandar na nossa vida hoje para ser escutado, para ser acolhido, para ser amado. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Meu abraço, começando essa semana para ti, Dayara, acompanhando aqui esse nosso programa. Meu abraço para ti, Rose. No início dessa nossa semana, nossa oração é pelo pai de Wilma, pela sua mãe, que Deus os proteja e guarde. Um abraço para você, Vani Brito, para Rosa Santos, meu abraço para Cris Nascimento, também acompanhando a gente, para Alane Nascimento, para Leo Passos, em Santo Antônio de Jesus, em pleno gozo de férias, já começando mais uma semana de férias e de tantos trabalhos, né, para vocês que estão aí fechando um semestre nas universidades. Um abraço para Lio Feliz, para Adelmaro Teles, eu acho que é assim, né? E para a Adriana, um abraço para a irmã Luana, aí em Teresina, um abraço para a Nide Gomes, em São Francisco, em Nilo Peçanha, para a Lígia Carla, um abraço para a Tijaci, para a Ítala Barreto, como é que você está, Ítala, tudo bem? Um abraço para Leudes Martins aí em Santos, para a Genilza Lisboa, para a Mônica e Sarge, para a Cia Sérgio, para a Diana Moura, meu abraço vai também para a senhora, Dona Antônia Fonseca aí em Santo Antônio, para a Sônia Melo aí em Salvador. A Sônia, eu tive a alegria de assistir ao matrimônio dela. Hoje eu fiquei muito contente, porque um casal que eu fiz o matrimônio no ano de 2000, hoje me pediu para eu mandar uma mensagem para o filho que amanhã vai fazer a primeira comunhão. Ela não queria saber a alegria que ela me deu, essa Agnes, não é, de me pedir essa mensagem para César, que amanhã vai fazer a primeira comunhão na comunidade de São José, a mesma igreja que eu casei os pais, que não é igreja paroquial, mas naquele ano a catedral estava em reforma, eles me pediram para assistir o matrimônio e foi lá. E é lá que o filho vai fazer a primeira comunhão. Fiquei muito comovido com isso. E Sônia também, eu assisti o matrimônio. Para Neuza Andrade, um abraço, para Lilia Davi Luna, para Maria das Graças, para meu querido Padre Freitas, depois das festas de Nossa Senhora das Dores, deve estar muito dolorido, né? de muito trabalho, mas com o coração gratificado, o coração feliz, porque vendo aquela praça, como eu vi das fotografias, o coração de qualquer pároco só tem que transbordar de felicidade. Meu abraço para a Odaléa, que nessa semana teve a alegria de ver o filho dar um novo passo, mas ao mesmo tempo de saber que vai ficar distante por essas razões de estudos. Mas essa é a vida, não é de quem é pai, de quem é mãe. Um abraço para a Thay Janaína, para Everilda Menezes, aí em Natal, para Lourdes Reis, para Geralda Lima, aí na Madalena, essa região, Ivone Souza em São Miguel das Matas. Ivone, você está meio sumida, né? Essa sua internet, ai. Edilene Borges, um abraço para você, para Lula Ordelo, também em Cruz das Almas, que também terminou de viver a festa da sua padroeira. Abraço para Meg Neiva, aí em São Francisco da Mombaça, para Mari Santos, em Santo Antônio de Jesus, gente fina, gente boa. Darcy Sampaio, o que é que diz aqui? Jaci está me dizendo nada melhor do que começar a semana com essa categoria, eu fico feliz, viu? Aqui a Odaleia também não disse, mas com certeza, Jaci, obrigado a vocês. Vocês me deixam corado, vocês não estão vendo não, né? Mas eu sei. Cleo Lima Santos, um abraço também para Ana Maria Santos.
Eu também te amo, viu, Ana Maria Santos? Um abraço para você. Um abraço para Jailma Reis, para Dude Caldas, para Eliene, aí em Feira de Santana, para Bia Ângelo, a nossa querida Fernanda chegando aqui. Fernanda, eu vi uma coisa interessante de vocês. Agora, falando dessa coisa, quem anda na luz é quem ama o irmão. Eu vi no perfil aí de Fernanda, eles estão fazendo uma campanha, né? Macarrão com salsicha, não é, pensando quentinhas que estão fazendo para irmãos e irmãs necessitados, né, de ajuda. O amor concreto é essa luz de Deus, não é, que vai se difundindo assim, em cuidados. Iniciativas como essa. Estava pensando assim, no Nordeste a gente não podia fazer uma coisa do tipo cuscuz com ovo, que deve ser uma coisa que é barata e é nutritiva e poderia servir para alimentar irmãs e irmãos de rua, irmãos que estão passando necessidade. Encontrar formas de solidariedade é preciso usar cachola para a gente não inventar, e às vezes se vê que se pode fazer com pouco. Quem conhece a pastoral da criança pode ver que na pastoral da criança, não é, tem muitas iniciativas de receitas de alimentos que são simples e fáceis de fazer, que são muito nutritivos, né? E a gente pode por aí encontrar também saídas alternativas para essa questão da alimentação, uma alimentação que seja nutritiva. Que diz a Fernanda, quem tem fome tem pressa, é isso mesmo. Gente querida, então que a nossa semana seja uma semana inspirada, seja uma semana realmente iluminada por Deus. E vou salvar aqui essa live e vocês depois comecem logo aí a curtir, disparem aí na curtição. Fiquem com Deus.